Boa noite, meus amados irmãos. Está iniciando aí mais um programa do Projeto Aprendemos aqui pelas ondas da Rádio Valente de Deus. Você já pode aí compartilhar essa programação aí pelo Facebook e espero que esse finalizar desse estudo aí possa edificar mais a tua vida. Lembrando a você que você pode também baixar o aplicativo da Zeno Rádio para você pode ficar sintonizado 24 horas pelo seu celular, pelo seu tablet, né, pelo seu smartphone aí 24 horas por dia. É só dar uma no canal do Projeto Aprendemos lá, Presbítero Valdir de Freitas Nascimento, lá tem um tutorial com o nosso amado irmão Pastor Anderson. E também no canal PR Anderson, você pode ir lá também no YouTube, está lá o tutorial, e também pelas nossas demais redes sociais, pelo Facebook Valente de Deus, pela página do Projeto Aprendemos pelo Facebook e do mais, meus irmãos, que nós compartilhamos essa programação que é uma benção. Boa noite, você que está ligadinho aí também na Rádio Valente de Deus. Estamos entrando no ar aí com o programa do Projeto Aprendemos, edificando o teu lar, edificando a tua casa. Lembrando que este programa é um oferecimento do Projeto Aprendemos, um oferecimento da Rádio Valente de Deus, trazendo um estudo para edificar a tua casa, um estudo para edificar a tua vida. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos falando nesta noite aí sobre o jejum, né, dentro do parâmetro do assunto santidade. Então você aí já pode compartilhar a programação, chama aí pelo WhatsApp, chama aí pelo MSN, né? Nós nem sei se existe mais essa rede, mas com certeza deve existir. Chama pelas suas redes sociais aí as pessoas, os seus amigos, os seus familiares que já se encontra no ar o programa do Projeto Aprendemos. Lembrando a você que está ligadinho aí na Rádio Valente de Deus, também compartilhe o nosso aplicativo aí. Se alguém tiver qualquer dúvida sobre como instalar o aplicativo, novamente eu vos falo. Não é verdade, meus irmãos? Vai lá no YouTube, no canal do Presbítero Valdir de Freitas Nascimento, do Projeto Aprendemos, que vai estar lá o tutorial lá que o pastor Anderson fez com muito carinho para te auxiliar na instalação do aplicativo. E lembrando que também está no PR Anderson, canal do YouTube, lá tem não só a programação do Projeto Aprendemos, como também do programa Bênção Sem Medidas, né? Por via das dúvidas, você pode acessar essas duas redes sociais para você instalar em nome de Jesus o aplicativo aí, também compartilhar, né, meus irmãos? Tudo que é bom nós compartilhamos, não é verdade? O que eu não posso é compartilhar coisa ruim. As coisas ruins servem de experiência, a gente joga para escanteio, mas lembrando de não cometer mais aquele erro. E as coisas boas, como é a programação da Rádio Valente de Deus, né, você pode compartilhar com teus irmãos. E mais uma vez eu te peço aí, ó, vai chamando, vai compartilhando aí pelo Facebook, vai compartilhando aí através do seu telefone, as pessoas que você sabe que já tem o aplicativo, fala, ó, o programa do Projeto Aprendemos já começou. E você é o nosso convidado especial de toda segunda-feira. Sem você, esse programa, ele não tem andamento, porque esse é um programa feito especialmente para você, para a tua família, para o teu lar, para os teus amigos, para as tuas amigas. E desde já, né, eu agradeço aqui mais uma vez a minha esposa Verônica, em nome de Jesus, te amo. Muito obrigado pela paciência e o carinho que você tem comigo. E eu agradeço também aqui a Rádio Valente de Deus, na pessoa do pastor Anderson, que é o diretor da rádio, que está aqui se empenhando a cada dia para trazer uma qualidade melhor para vocês, né, meus irmãos? Queria agradecer aqui a minha pastora, a pastora Patrícia, e o seu esposo, o diácono Zé Carlos. Queria agradecer aqui o vice-presidente lá, lembrando a pastora Patrícia, a presidente da obra, o vice-presidente evangelista Delano, a sua esposa a diaconisa Teovina, que são pessoas que têm apoiado também essa programação aqui na rádio. E lembrando também que eu queria deixar um abraço grandioso lá para o Gustavo, grande amigo lá do São Mateus. Queria também deixar um grande abraço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para o Gilbert ali de Santa Cândida, que pediu para mandar um alô para ele. O Leonardo ali da rua Marcelino de Oliveira, que Deus te abençoe, meus irmãos. A Rosângela Gomes, que está aí ao vivo pelo Face, o Reginaldo, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Lembrando a você também que esta programação de levar a informação sobre o reino de Deus para você, tratando de vários assuntos. E
peço aos irmãos a sua Bíblia do seu lado, um caderno e uma caneta para anotações, tá? Em nome de Jesus, a minha família também está toda ligadinha aí, meus pais, né? A minha mãe e meu pai, aí o meu cunhado que veio lá de Japim com a minha irmã, o Ítalo e a Dani, também a Marcela e o Júlio, a Esther, minha sobrinha, também as minhas filhas Ana Clara e Ana Luísa, e o irmão Fabrício também que está ligado aí, e a sua esposa também ligado na nossa programação. Lembrando que também o irmão Chábio lá da Vila Alpina está ligado, e os demais irmãos aí que têm acompanhado pela rádio, né? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, pela paciência de nos acompanhar aí. Lembrando que sem o Espírito de Deus nada podemos fazer. Jesus disse, né? Sem mim nada podereis fazer. E vamos orar, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar para que o Senhor possa nos ensinar mais essa noite. Santo Deus, amado e glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por mais este dia, Senhor. A tua palavra diz que a tua misericórdia são novas a cada manhã, e esta manhã ela foi renovada em nossas vidas. Que nós possamos tirar proveito essa noite através do aprendizado da tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, continuar nos ensinando a respeito do jejum dentro da santidade. Como já disse aqui, santidade é um processo pelo qual o cristão ele passa quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, torna discípulo dele. E nós temos deveres a cumprir. E tudo isso faz parte desse processo de santificação, ó Pai. A santidade plena, alcançaremos esse estado pleno de santidade quando o Senhor vir buscar a tua igreja, logo após a última trombeta, pouco antes do milênio, para as bodas do Cordeiro. Pai, abre os nossos corações, nos dê discernimento, né? Abre o nosso entendimento, os nossos sentidos espirituais, para que nós possamos entender a Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e edifique o nosso lar, Senhor, com esta palavra que será ministrada, Senhor. Edifica o Teu lar, que são os nossos corações, para que nós possamos colocar em prática o que temos aprendido nesses programas do Projeto Aprendei-vos, ó Pai. E não só do Projeto Aprendei-vos, também de todos os programas que acontecem aqui pela Rádio Valente de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Nós estávamos falando sobre o jejum, o propósito do jejum dentro da santidade. E como eu já disse para os irmãos, jejum e oração caminham juntos. Não que você não possa orar sem jejuar, mas quando você ora em consagração, em jejum, as coisas elas se tornam mais claras, né? Porque a gente mortifica a nossa carne, deixamos de praticar hábitos que não agrada a Deus também no jejum, que nós falaremos essa noite, e nós também alcançamos maior comunhão com Deus, né? E falamos sobre exemplos de jejuns bíblicos, também sobre os tipos de jejum, também sobre as formas de jejum, o propósito do jejum, a duração do jejum, e falamos também, terminando o programa da semana passada, quando devemos jejuar. E hoje, irmãos, nós começaremos falando sobre como jejuar. As pessoas têm muita dúvida como se iniciar um jejum, como finalizar o jejum, como se proceder também durante, né, o jejum. Então eu vou trazer um esclarecimento para os irmãos. Não sou o dono da verdade, mas o Senhor tem nos dado graça para entender algumas coisas, porque foi da vontade dele, meus irmãos. E eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção. E se você está ouvindo essa programação pela primeira vez, pode ir lá no canal do YouTube do presbítero Valdir de Freitas Nascimento, lá do Projeto Aprendei-vos, que você vai ver também os outros estudos já dentro dessa programação da Rádio Valente de Deus. Lembrando que eu queria deixar um abraço também, a paz do Senhor Jesus, para a dona Rita, lá também do São Mateus ali, também mora num dos prédios que eu trabalho. Que Deus te abençoe, também a filha dela, Pâmela. Deus abençoe vocês, obrigado aí pelo carinho e respeito que vocês têm comigo também. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nessa continuação. Como jejuar? Inicie
com arrependimento. E como iniciar com arrependimento, irmão Valdir? Só arrependimento é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para esse arrependimento ser gerado no meu coração, eu tenho que orar no sentido de pedir perdão, né? Peça perdão. Lá no livro de 1 João, o Senhor falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vós tem um advogado justo e fiel. Quer dizer, se eu pecar, eu tenho que pedir perdão. Então, quando eu vou pedir perdão, já é o primeiro sinal que eu tenho de que o arrependimento ele se iniciou. Não é verdade, meus irmãos? Porque não existe perdão sem arrependimento. Nós temos que ter isso na nossa mente. Não existe perdão sem arrependimento. Perdão sem arrependimento chama-se hipocrisia, porque eu peço perdão da boca para fora, mas o meu coração ele está se deleitando naquele pecado que eu cometi. Não é verdade? Então, só para os irmãos entenderem, inicia com arrependimento. Então, esse arrependimento ele é gerado pelo Espírito Santo ao abrirmos a nossa boca com sinceridade e pedimos perdão a Deus. Aí o Espírito Santo gera primeiro um constrangimento em nossos corações, e esse constrangimento ele nos traz o quê? Ele nos traz a vergonha dos nossos pecados. Ele nos traz a vergonha que cometemos de errado contra o Senhor. Porque o salmista Davi disse: contra ti pequei, contra ti, somente contra ti pequei. Por que o salmista falou isso? Porque ele tinha cometido um adultério, um homicídio, não é verdade? Mas todo pecado, mesmo quando pecamos contra os nossos irmãos, isso é direcionado a Deus. Por quê? Porque só Deus pode perdoar os nossos pecados. Se só Deus pode perdoar os nossos pecados, quer dizer que quando eu peco contra o meu irmão, eu não pequei somente contra o meu irmão, eu pequei principalmente contra Deus, ainda mais se tratando de nós cristãos, não é verdade? Então, que nós venhamos estar refletindo nessa palavra arrependimento, que significa mudar de direção. Se eu me arrependo, então se eu chego com uma oração ao Senhor de arrependimento através do pedido de perdão, eu tenho que estar disposto após a oração, porque durante a oração nós recebemos também instruções, né? Do jejum e oração, recebemos instrução de Deus para continuarmos a nossa vida, a nossa caminhada cristã, né? No caminho que sabemos que é apertado, porque a porta é estreita. Então sabemos que não é fácil, mas nós temos que constantemente pedir o Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus, para que gere no nosso coração esse arrependimento genuíno, para que o pedido de perdão seja um pedido genuíno em nossos corações. E através de nossos atos, né, das nossas atitudes, das nossas ações, mostraremos aí a Deus e também aqueles que nos cercam verão que realmente nós nos arrependemos daquela falha que a gente cometeu. E segundo, orar sem cessar, né? Está na 1 Tessalonicenses 5,17. Né? O jejum e oração andam juntos. Olha, já falei isso desde o início do programa. Jejum e oração seguem juntos, desde o início desse estudo, que se iniciou há 2 programas atrás, né? E eu queria falar com os irmãos o seguinte: o que é orar sem cessar? Orar sem cessar é aproveitar de todas as circunstâncias do seu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na congregação, para aqueles que o Senhor permitiu estar na obra constantemente, né? 24 horas, aquele que for escolhido para estar servindo ao Senhor integralmente. Não que nós que trabalhamos não servimos, mas aqueles que vivem para a obra e pela obra do Senhor integralmente, né? Cuidam na casa do Senhor e as questões administrativas, espirituais. Eu acho que os irmãos entenderam. E lembrando para vocês que eu tenho que aproveitar dessa circunstância. Eu vou te dar um exemplo. Eu aprendi através de um livro sobre o povo puritano. Eu não recordo o nome agora, o nome do livro, mas em breve eu trago aqui para os irmãos. E um determinado pastor perguntou para sua empregada: vem cá, que
você entende por esse versículo? Orai sem cessar, ou não cessem de orar. O que ela entendeu com isso? Ela falou, olha, pastor, eu entendo o seguinte, quando eu estou lavando louça, eu peço ao Senhor, Senhor, que assim como estou lavando esta louça, que a minha alma, o meu corpo pecaminoso seja lavado e assim seja tirado as minhas impurezas. Isso não é lindo, irmãos? Você aproveitar da circunstância do seu trabalho, por exemplo, eu sou faxineiro, eu entendi muito bem o que essa irmã quis dizer. Quando eu li o livro, eu fiquei maravilhado, porque dias antes, dias não, né? Vamos colocar aí, alguns anos antes de ser faxineiro, eu tinha lido este livro. Eu tinha até entendido, mas eu vim entender isso de forma mais profunda quando eu comecei a trabalhar de faxineiro, que eu me peguei certa vez pregando na minha congregação sobre oração. Foi até no culto das irmãs, né? Na época a dirigente era a missionária Rosilene. Um abraço aí a paz do Senhor Jesus para ela e para o seu esposo evangelista Wallace. E eu falando, eu me lembrei deste livro que eu li. E eu achei muito determinante, porque certa vez eu estava no meu serviço, eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, poxa, eu tenho uma profissão linda que é pintura, e eu gosto muito da pintura, então o Senhor me colocou aqui para limpar. Eu estava questionando Deus, irmão. Infelizmente nós temos esses momentos, mas foi bom, porque a cajadada que eu tomei ali me fez lembrar deste livro que eu li. Para você ver que nada que os autores, pastores e mestres da palavra de Deus aqui nessa terra escrevem só em vão não, tá? Retém o que é bom. E o que acontece? E eu questionando o Senhor, eu podia estar na pintura, mas estou aqui na faxina, mas amém, Senhor. Se o Senhor tiver algo para me falar, eu agradeço. Se não tiver, eu já agradeço e te peço perdão por essa ignorância de te questionar algo que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor, pela graça e misericórdia, Ele me respondeu, enquanto você limpa a sujeira dos outros, eu vou limpando a tua sujeira. Isso é muito forte, irmão. Quer dizer, eu aprendi, usei das circunstâncias para quê? Para orar. Senhor, assim como o Senhor está me limpando, limpa também meus irmãos, a minha família, os meus amigos, limpa os meus inimigos, traga ele para a tua presença. Aí você fala, Valdir, mas eu estou lá no escritório digitando, eu trabalho com digitação de texto. Ah, irmãos, você pode falar, Senhor, enquanto eu estou aqui digitando esse texto, fazendo ofício, escrevendo uma história para quem é escritor, enquanto eu estou aqui, escreve um novo capítulo na minha vida, sem pecado, sem maledicência, sem aquelas coisas más que não te agradam. Quer dizer, são coisas, irmãos, que são fáceis. Você olha para a circunstância da sua vida e você começa a orar em cima daquelas circunstâncias. E todos os dias, né, terão com certeza muita coisa que a gente tem que orar. Limpar as nações, não é verdade? Limpar Israel, não é verdade? Que são nossos irmãos em Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que não creem, tanto judeus quanto não judeus, a gente tem que orar para que eles se convertam, não é verdade? Tem muita coisa para a gente orar. Se eu estou cuidando de um enfermo no hospital como enfermeiro, se eu estou cuidando desta pessoa, cuida de mim. Eu estou aqui, cirurgiões, eu estou aqui arrancando câncer, eu arranco o câncer da minha ignorância, né? Da minha altivez, do meu orgulho. Então tem muita coisa para orar. Então orar sem cessar tem como sim, irmão. É claro que tem hora que pela a nossa natureza humana, às vezes, né? A nossa carne, às vezes, se sobressair sobre o nosso espírito, nós acabamos cometendo algumas falhas. Mas se eu me esforço para ter uma vida diária de oração sem cessar, eu consigo alcançar uma graça mais profunda de Deus, eu consigo alcançar uma maior comunhão com Deus. E se eu faço isso em jejum, porque, mais um conselho, já falei aqui, falo de novo, não jejue muito tempo você que está no seu trabalho, porque se acontecer alguma coisa, você vinha passar mal, quando você chegar no médico, você vai falar que você jejuou, e você vai escandalizar a obra de Deus, porque o Senhor, o que eu falei no programa passado?
O Senhor não quer sacrifício de tolo. Então, o Senhor quer um sacrifício que vai nos doer sim, mas com inteligência, com ordem, com decência, né? Porque senão você acaba o quê? Você acaba desmoralizando essa prática do jejum, que é uma ordenança, né? Um mandamento do Senhor, jejuar e orar, né? Como nós estudamos. E também adore a Deus e não apareça e nem faça propaganda do seu jejum. Está lá em Mateus 6,16, né? Que fala que os fariseus jejuavam, olha só, os fariseus jejuavam para as pessoas verem. Falou, não seja como os hipócritas fariseus que jejuam, né, ficam com suas caras de piedade para que as pessoas o vejam. Aí começa a ofertar na vida deles. Esse era o objetivo deles. Não de todos, é claro, né? Quero defender aqui também, porque quando a gente ouve falar o Senhor Jesus falando com fariseus, nós temos que lembrar que não eram todos os fariseus que eram hipócritas. Nem todos os saduceus, nem todos os essênios, que eram as três principais seitas judaicas daquela época. E como é hoje, nem todo cristão é hipócrita. Tenha isso na tua mente, irmão. Nem todo mundo é falso. Nem todo mundo prega o evangelho da prosperidade. Se é que existe o evangelho da prosperidade. Esse é um outro evangelho que não pode nem chamar de boas novas, né? Isso aí é uma má nova. Infelizmente, é um mal novo que os homens inventou aí. Entendeu? Que nós devemos nos afastar dessas pessoas, mas não deixar de orar para que Deus as transforme. Diga-se de passagem, são homens inteligentes, homens cultos que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, mas infelizmente distorcem a palavra de Deus, levando para um outro contexto que beneficia a si próprio, que beneficia as suas necessidades próprias. Então, quando você for jejuar, aconselho você, se você estiver em contato com a tua esposa, você que é casado, então você fale com a tua esposa, olha, minha esposa, eu vou abrir um jejum, eu vou jejuar, então hoje eu não vou tomar café, hoje eu não vou almoçar, você vê o horário que você estipular para você jejuar e vai, não deixe de orar enquanto jejua, não deixe de ler a palavra enquanto jejua, mesmo que você for trabalhar, o que você faz? Você abriu o seu jejum antes de dormir. Aí você abre o seu jejum, aí você acorda de manhã, faz sua higiene pessoal, aí você chega no seu trabalho, abre a palavra de Deus um pouquinho antes de você começar a trabalhar e peça ao Senhor para te dar discernimento daquela palavra que Ele te deu e ore em cima daquela palavra e mais uma vez em cima das circunstâncias que você está vivendo. Eu já dei esse exemplo e falo de novo. Então, se você está varrendo um prédio, como eu sou faxineiro, pede o Senhor para varrer a sujeira da tua vida, porque o jejum, a oração, ela começa, o jejum e a oração, ela começa com uma busca individual, uma busca por uma transformação individual e pessoal em nossas vidas. E ao longo do jejum, ao longo da oração, você vai especificando aquilo que você precisa melhorar, porque o pecado tem nome, as nossas falhas têm nome. Ah, Senhor, perdoe os meus pecados todos. Amém, irmãos? Mas quando você fala com Deus, Senhor, perdoe a minha ignorância, eu sou ignorante, Senhor. Eu preciso ser... Eu sou tão altivo, eu sou tão orgulhoso, eu preciso de ser humilde e manso de coração. Quer dizer, tem tanta coisa para a gente. Pede o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Você sabe por quê? Se eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que estão no plano de Deus para a minha vida, em todos os âmbitos, em todas as áreas, o Senhor vai nos dar. O Senhor, Ele vai nos abençoar. Né, irmã Vanessa, né, irmão George Lopes, né, pastores, né, Vanessa e George Lopes, meus amados irmãos. Essa é a questão, e não tem como eu jejuar e não orar. Eu posso até orar e não jejuar, mas se eu jejuar, eu tenho que orar, para que Deus fortaleça também, para que não venha desfalecer o meu rosto. Por que a Bíblia fala, quando orares, lava o teu rosto, né, unge a tua cabeça com óleo. Essa unção não é você pegar o óleo consagrado aí e tacar na tua cabeça, não, irmão. Me perdoe, né, aqueles que têm hábito disso, mas eu não creio nisso. Eu creio que esse óleo é o Espírito de Deus, que é o óleo da alegria. Senhor, me unge a minha cabeça com o óleo da alegria, que é o teu Espírito Santo, e que não me falte alegria, simpatia, que não me falte humildade, mansidão, que não me falte
o fruto do teu Espírito para que eu possa dar um verdadeiro testemunho nos bons tratos, quer dizer, na prática do Evangelho, na prática das boas novas, não é verdade? Porque o Senhor Jesus nos trouxe princípios da lei, princípios que Moisés falou para Israel, mas pela ignorância do povo, eles não entendiam. Princípios que Jesus veio descortinar quando o véu se rasgou, nos dando a oportunidade uma transformação, nos dando a oportunidade de buscarmos, meus amados irmãos e minhas irmãs, buscar aquilo que é essencial para a nossa vida, buscar aquilo que é de melhor para a nossa vida, que é o novo nascimento, que é o ser nova criatura, colocando em prática os nossos deveres, porque nós só cobramos a Deus os nossos direitos. Nós temos o dever de jejuar e orar. Mas muitas das vezes eu jejuo e oro para cobrar de Deus um direito. Senhor, sua palavra fala que eu serei abençoado, que eu terei possessões, e fala e cobra. Aí quando você vai se auto-examinar, aí você vai ver, poxa, será que eu mereço? Será que eu estou obedecendo a Deus mesmo para Ele me dar o que eu estou pedindo? Então, são coisas e circunstâncias tantas para a gente orar, meu irmão. O pastor Jorge uma vez me mandou um vídeo sobre a prosperidade. Aí o pastor que mandou, que foi o preletor que falou sobre prosperidade, ele falou uma escala de 1 a 10, o que é a prosperidade. A prosperidade financeira, e ele mostrou na palavra de Deus. Eu vou ver se eu vejo esse vídeo de novo, faço anotações para me trazer algo sobre isso futuramente aqui, irmãos. E ele falou, a prosperidade financeira é a última nessa escala. Por quê? Porque Deus, irmãos, Deus, Ele quer nos transformar. Ele quer nos preparar para receber a terra prometida. E isso também inclui promessas aqui na terra. Isso não tenha dúvida. Eu não posso ser aqui hipócrita de querer ser espiritualista, como muitas pessoas me julgam por aí. Mas uma coisa é certa. Se eu não for um homem espiritual, eu não vou discernir as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito, as coisas da carne se discernem nas carnes. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar o reino de Deus e a justiça, jejuando e orando, pedindo a Deus aquilo que são coisas certas, que eu vou resumir aqui, o fruto do Espírito, não é verdade? Gálatas 5:22, anota aí, não se esqueça. E também lá em Êxodo 23, tem um mistério muito grande sobre essa passagem aí de Gálatas 5:22, né? É muito forte, irmão, muito forte. E em breve também a gente vai ter oportunidade de estar estudando. E tem muito programa pela frente aí, se o Senhor nos permitir, não é verdade? E devemos jejuar para o Senhor e não para homens. Quando eu jejuo, mesmo em favor de uma causa, Senhor, eu vou jejuar ao Senhor em prol da vida de um amigo, de uma amiga que está enferma, para que o Senhor possa operar uma cura, segundo a tua vontade, é claro, mas eu vou interceder por esta pessoa, para que o Senhor possa operar um milagre na vida dela. Então eu jejuo para Deus. Quando as pessoas falam assim, eu vou jejuar pela vida do irmão, errado. Senhor, eu vou jejuar para o Senhor em prol da vida do meu irmão, porque eu vou direcionar a Deus o meu jejum como sacrifício em favor da vida do meu irmão. Nós temos que tomar cuidado com como nós falamos. Vou te dar um exemplo simples, como é que nós cometemos falhas miraculosas. Às vezes eu recebo mensagem de alguns irmãos, não sei se é porque não tem conhecimento, não sei porque, talvez tem dificuldade de escrever, mas a maioria das pessoas que me mandam mensagens falando de Deus, está escrito Deus com letra minúscula. Se você sabia que adora a Deus também do jeito que você escreve, você sabia que você adora a Deus do jeito que você escreve? Então tem várias formas da gente adorar a Deus. Entendeu? Então nós temos que direcionar a adoração a Deus. É a mesma coisa o jejum. O jejum ele é direcionado a Deus. Eu vou jejuar em prol de uma causa. Então o jejum
é direcionado a Deus em prol de uma causa. Não é verdade, meus irmãos? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Não é o que eu acho, é o que eu faço, é o que eu tenho certeza, é o discernimento que eu tenho quando eu abro as Escrituras e vejo. Por que Jesus jejuou? Jesus jejuou para Deus em prol de receber de Deus o poder para estar expulsando os demônios. Foi isso que Jesus falou, que casca de demônios só sai senão por jejum e oração. Aí se você pegar no profundo dessa palavra, quem que te dá poder? Quem que te dá autoridade sobre os demônios? É Deus em nome de Jesus. É uma ação do Espírito Santo em nós, que nos traz esse poder e autoridade para não só expulsar demônios, mas para curar, é verdade, para tantas outras coisas. Mas o principal de tudo, meus irmãos, é a transformação, né, diaconisa? É a transformação. Então nós temos que ter isso em nossa mente, meus irmãos. E não se esqueça, adore a Deus e não apareça e nem faça propaganda do seu jejum. Devemos jejuar para o Senhor, não para homens. E devemos nos humilhar. Mais uma vez, a humilhação, a palavra no original de humilhação, significa esvaziar de si mesmo. Então, quando eu me humilho para Deus, eu não vou fazer igual o fariseu, né? O fariseu e o publicano. O fariseu foi lá, apresentou para Deus: ó Senhor, eu faço isso para o Senhor, eu jejuo, eu oro, eu sigo a Torá, eu faço isso, fez tudo. Aí o que ele mostrou para Deus? Ele mostrou para Deus que ele não precisava de Deus. Não é verdade? Aí chegou o publicano: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, eu não tenho nada. O pouco que eu tenho foi o Senhor que me deu. Se não fosse a tua graça e misericórdia, eu não tinha nada, Senhor. E nada tenho, a não ser aquilo que o Senhor me empresta, que o Senhor me permite ter. Isso é humilhação. Humilhação é reconhecer que nós não somos nada e que o nosso Deus é tudo. É reconhecer que somente Deus, através de Yeshua, através do Senhor Jesus Cristo, pode nos proporcionar um novo nascimento, uma nova natureza, uma vida transformada, um caráter transformado, um caráter moldado segundo o coração de Deus, segundo o que a palavra nos pede para nós sermos e fazermos. Irmãos, lá em Salmos 35:13 fala sobre essa humilhação. Boa noite, irmã Kátia Vieira, seja bem-vinda e obrigado por estar toda segunda-feira conosco aí no Projeto Aprendeiros. E vocês entenderam o teor da responsabilidade de que é você jejuar e orar, porque tudo é direcionado a Deus, e também a nossa humilhação não é diferente. Não é diferente a nossa humilhação. E agora eu vou prosseguir no estudo aqui. Os irmãos estão entendendo? Está ficando bem claro? Espero que esteja tudo ok aí, que esteja sendo bastante claro, tá, irmãos? Em nome de Jesus. O perigo do jejum. Se você tem problema de saúde, consulte o seu médico primeiro. Aí tem gente que já vai contrariar isso que eu vou falar. Preste atenção. As pessoas que têm problema de saúde, elas têm que serem cautelosas, cuidadosas quando forem jejuar. Um exemplo meu, eu tenho não gosto de falar sobre algumas coisas, a minha particularidade, mas eu tenho que dar um exemplo de mim. Eu tenho um problema nos rins, irmãos. Eu tenho muita pedra nos rins. Então, eu não posso ficar muito tempo sem tomar água. Então, a maioria das vezes que eu vou jejuar e orar, eu bebo água. Sempre estou bebendo água. Quando eu estou com tempo que eu não vou fazer nenhuma atividade física igual no trabalho, aí sim, aí eu consigo jejuar sem beber água, que é o jejum total, né? Eu já expliquei esse tipo de jejum aqui, né, meu irmão? Né, meus irmãos? Então, o que eu faço?
Então, já que eu tenho que trabalhar, eu vou gastar energia. Então, eu tenho que repor essa energia. Então, geralmente, nós abrimos o jejum à meia-noite para entregarmos ao meio-dia. Um jejum de 12 horas. Então, eu passo a noite, acordo de manhã, faço a minha higiene pessoal, lavo meu rosto, chamo o óleo, que é o Espírito Santo, para me dar alegria, para não transparecer para as pessoas um jejum, porque se você jejua e fica com a cara feia, amargurado, fica jejuando com coisa que jejum é uma coisa ruim, aí você não vai matar a tua carne, pelo contrário, você está fazendo aquilo que Jesus não ensinou, né? Que é jejuar mostrando caras e bocas, e não é assim. Alegria, irmão, ninguém precisa saber que nós estamos jejuando, a não ser o nosso cônjuge. E depende da situação, porque tem hora, por exemplo, eu trabalho, nem toda vez que eu jejuo, minha esposa fica sabendo, ela só sabe que eu jejuo quando eu estou dentro de casa e vou jejuar, e eu sei que ela, às vezes, vai fazer um almoço. Às vezes eu tenho direção de Deus, eu explico a ela, amor, você fez uma janta gostosa, mas eu vou abrir o jejum a partir de agora. Por quê? Para não gerar um contrito dentro do nosso lar, porque nossas esposas preparam com tanto carinho o nosso alimento, né? E às vezes o Senhor nos dá uma direção e a gente comete, então tem que explicar. Então não esconda do teu cônjuge o seu jejum, a não ser que você não estiver perto dele, igual como os homens, a maioria dos homens trabalham fora, aí você fica quietinho no peitão, também a mulher dessa mesma forma, né? E também nós devemos lembrar que tem pessoas, por exemplo, quem é diabético tem que comer de 3 em 3 horas. Tem pessoas que têm um alto teor de diabetes que não pode ficar de hora em hora, irmão. Então, não contrarie o seu plano médico. Você pode jejuar algo que agrada a Deus, por exemplo. Tem o jejum. Olha só, formas de jejum. Tem o regular, que geralmente é coletivo, né? Não, nesse não. O jejum normal, que é a abstinência de alimento, mas não de águas, como eu já falei no programa passado. Jesus, no fim do jejum, falou, e teve fome. Quer dizer que água ele bebeu. Entendeu, meus irmãos? Isso, até no original isso está muito claro. Está muito claro nos originais. Tem o jejum absoluto, abstinência de água e de alimento. Esse você tem que ter plena certeza da tua saúde, tá? Para você depois não ir parar no hospital, não envergonhar a Deus aí, não escandalizar a obra do Senhor. Correto, meus irmãos? Estou aqui ensinando aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. E o parcial, que é a abstinência de certos alimentos. Tem muitos, somente os pentecostais, sou pentecostal, nós pentecostais, às vezes nós criticamos as pessoas. Ah, o irmão vai fazer jejum, vai ficar sem beber guaraná 1 ano. É um tipo de jejum. Daniel jejuou dessa forma. Ele se absteve do manjar do rei e optou por comer apenas legumes, frutos da terra. Então, se tem algo que você não consegue ficar sem algum tipo de alimento, e você pode jejuar dessa forma. Entendeu? Por quê? O jejum não é para fazer regime e nem penitência. Se você tem um jejum como penitência, você está se autoflagelando. E o autoflagelo, ele é pecado, irmãos. O autoflagelo, ele é pecado. Entendeu? Então eu estou aqui alertando os irmãos para vocês jejuar de forma agradável a Deus. Você quer acreditando ou não, aí já é contigo. Você escolhe acreditar ou não. Não é verdade? Então estou aqui ensinando princípios do jejum que muitas congregações não tiram momentos para estudar sobre o jejum, para estudar sobre as orações e muito menos para estudar princípios de ética e moral cristã, que é a boa conduta do crente, a nossa boa conduta. Isso não quer dizer que a gente não vai cometer falhas, mas vai nos ajudar a falhar menos, não é verdade? Então cuidado para não se tornar passivo e ser influenciado por forças malignas. Tem que tomar cuidado, irmãos. Tudo, as pessoas lembram de ordem e decência só em questão de veste, né? Mas esquece também que tudo o que a Bíblia nos ensina tem que ser com moderação, com inteligência, é verdade? Com humildade, com mansidão. Muitas das coisas são feitas em secreto, principalmente oração, jejum e esmola. Essas 3 coisas principalmente. Tem um amigo aí que de vez em quando ele me abençoa.
Ele sempre fala comigo, Valdir, ele me chama no canto aí, ó, Deus pediu para te abençoar, meu irmão, tá aí, ó, fica quietinho, louva a Deus a vida dele, porque ele tá correto, irmãos. Tem pessoas que usam da bondade para ficar aparecendo aí, ó, em programações de televisão, mostrando o que faz, o que acontece, e a intenção delas eu não sei, mas às vezes nós podemos expor as necessidades das pessoas e as pessoas podem se envergonhar. Então é preferível quando você for ajudar alguém, você ajude, né? Aquilo que você faz em secreto, o Senhor te recompensará publicamente. Então, se a pessoa falar, é com a pessoa e Deus, é Deus te honrando através da pessoa. Mas se a pessoa não falar também, fique quietinho e comente até, mas comente com homens de Deus que não vão julgar a tua e nem a minha atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cuidado com forças malignas na hora de jejuar, cuidado com o jejum, faça o jejum dentro do seu limite, não faça nada além. Olha, eu vou fazer uma midrash, né, uma comparação. Jesus falou que ele não dá fardo maior do que nós possamos carregar, quer dizer, ele dá de tudo na medida correta que nós aguentamos. E jejuar é a mesma coisa. Por que se eu posso jejuar com qualidade 4 horas ou 3 horas que seja, não importa, aí eu não vejo questão de tempo, irmão, entendeu? Mas vamos colocar aí, vou jejuar 4 horas, são 6 horas, vou jejuar 6 horas, com qualidade, para que eu vou estender para 12 horas para me passar mal? Então tem que tomar cuidado, irmãos. E eu vou trazer algo sobre o jejum aqui muito específico na próxima programação, até dentro desse tema aqui, ó. Hoje eu vou finalizar o programa dentro desse tema aqui. A quebra do jejum. Porque semana que vem eu vou falar sobre um grande exemplo de motivação para jejum. E vou trazer, antes dessa motivação, eu vou trazer, né, como se portar antes e depois do jejum, né? Aí eu vou deixar aqui uma interrogação na mente dos irmãos. Sei que muitos irmãos aí sabem, eu sei que muitos irmãos aí estudam a palavra também, mas fica ligado, vamos aprender mais um pouquinho conosco aqui. Se você tem alguma opinião própria, amém, mas vamos lá. Então nós falamos aqui que jejum não é para fazer regime, nem para penitência. Se você se autoflagela, você está cometendo pecado. Porque o único que pode trazer algum flagelo sobre nós é o Senhor. É Ele que ama, castiga e corrige a quem Ele ama. Correto? E se Deus dá o fardo na medida correta, eu não preciso de fazer nada além do que a minha saúde ou do que Deus ele estipula para mim. Se for jejuar por várias horas, e você trabalha, antecipa um pouquinho. Então o jejum, faz igual eu te falei, meia-noite você dobra o teu joelho, ora o Senhor, abre o jejum, quando for meio-dia você entrega e faz o seu alimento. Se você tem problema como eu de rins, ou algum tipo de problema que você necessita de beber água, fala assim, eu vou fazer um jejum, eu vou me abster só de alimento, mas eu vou beber água. Meu irmão, o jejum com sabedoria, ele vai agradar mais a Deus do que pessoas aí que jejuam 24 horas, depois está na cama do hospital aí passando mal, com dor de estômago. Gente, eu conheço pessoas do meu lado que tem problemas de estômago porque jejuam demais. Eu não estou falando que eles não são homens de Deus, são homens de Deus, e eu já fui beneficiado porque direcionaram a Deus o jejum pela minha vida. Louvo a Deus por essas pessoas, principalmente pelo meu saudoso pastor que já partiu e que dorme esperando aí a ressurreição. Mas isso acontece. O Senhor quer pastores com saúde para quê? Para jejuar, para orar, para continuar a obra com 70, com 80 anos, entendeu? Para ser exemplo para a geração, porque a nossa geração tem perdido pastores muito cedo. Muitas das vezes, mas o Senhor recolheu, é claro, tudo acontece debaixo da vontade de Deus, mas se os pastores fossem um pouquinho prudentes, a saúde deles ia durar mais um pouquinho, não é verdade? Perder pastor com 60 anos, irmão, é complicado por causa de doença relacionada às vezes ao excesso dessas coisas. Tem que tomar muito cuidado, tome muito cuidado. Um conselho que eu te dou: se você quer jejuar semanalmente, tira 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, ou jejum 3 dias, mas não deixe de cuidar da tua saúde, meu irmão, porque não adianta você ter uma saúde espiritual boa e a sua saúde física tá ruim, porque
o nosso corpo, alma e espírito, tem que andar alinhado os três, porque senão a carne se sobressai e a gente acaba se prejudicando. Ou se você é espiritual demais, a sua carne, você fica doente. Se você não é nem espiritual e nem carnal, você não é nada, você acaba fazendo tudo em vão pela tua vida. Então, jejue com sabedoria. Veja a tua capacidade, ore, peça a instrução de Deus para horas que você vai jejuar, para dias, se for no caso, para jejuar. E não faça como os chineses fez no século XX ali. Alguns chineses, nosso amigo e irmão pastor Anderson chegou aqui agora, os chineses, irmãos, alguns deles eles tiveram que proibir, no chinês não, na Coreia do Sul, proibir. Teve um pastor lá que chama, até uma igreja chama Evangelho Pleno, teve que proibir o jejum de 40 dias, que ele estava achando que ficou doido, morreu muita gente lá com problemas sérios de saúde. Então, evita essas coisas, tá? Eu não estou aqui falando que você não tem fé, não. A maior fé para mim era mostrada com ordem e decência. Foi isso que Jesus quis dizer com os fariseus. Você imagina se os fariseus jejuassem da forma certa, precisavam de Jesus chamar eles de hipócrita, precisava de Jesus exortar eles no meio de todo o povo? Não precisava, irmão. Aprenda com Jesus, ordem e decência. Se Deus nos dá um fardo que nós podemos carregar, para que eu vou aumentar o meu fardo sobre o meu lombo? Aí é só Jesus na causa. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E quebra de jejum. A quebra de jejum deve ser leve. Não coma demais e evite alimentos pesados. Irmãos, não vai ter jeito. Eu vou ter que antecipar um item do programa que vem, que é o antes e o depois do jejum. Até os irmãos até me perdoam aí, mas eu vou ter que entrar nesse assunto para me finalizar. Então, semana que vem nós vamos falar sobre como um grande exemplo e motivação para jejum. Vamos ler o capítulo do jejum por excelência, lá de Isaías 58. Então, Isaías 58 fica para a semana que vem, né? Nós vamos tratar um programa inteiro sobre este assunto. Mas, preste atenção comigo. O jejum, existe jejum programado, existe jejum que é na hora, né? A gente já estudou aí esse direcionamento, né? A gente tem que ver a situação, né? Existe jejum regular, né? Que geralmente é coletivo, público, né? Que você apregou, como como o rei de Nínive fez na época, como Israel, Esdras e Neemias fizeram, e também o jejum ocasional, que é emergencial. De repente a circunstância te leva a jejuar naquela mesma hora, né? Igual eu te falei, tem dia que eu tô do nada, chego da igreja ao Senhor, falou para me jejuar, então a partir de agora eu já não como nada. A minha esposa fica meio assustada, eu peço perdão a ela, né, irmãos? Porque ela já falei, faz um maná lá com tanto carinho, né? Mas são ocasionais, acontece. E também o convocado, quando nós somos convocados, né, a jejuar. Mas de antemão, por exemplo, eu vou jejuar 7 dias. Na semana que antecede os 7 dias, porque geralmente a gente planeja o jejum. Então, eu estou tratando aqui de coisa de planejamento, para não afetar a nossa saúde. Então, eu já começo aquela semana que antecede uma semana de jejum, o que eu já começo a fazer? Eu já começo a diminuir comidas quentes, por exemplo. Eu sou fã de uma galinha caipira, de um pato caipira, né? Vira e mexe aqui, o meu pai faz um galo, né? Pô, comida abençoada. Então, esse tipo de comida eu já tenho que evitar. É comida pesada, irmão. Né? Para quem come feijoada, eu não como carne de porco, mas para quem come, já tem que não pode comer. Aí você começa a comer comida leve, um arroz, um franguinho, né? Um pedacinho de frango. Não come muito, né? Come um pedaço, vai diminuindo. Para quê? Para quando você for jejuar, o seu organismo ele está preparado para quê? Para não sofrer rejeições por falta de alimento. Porque numa dessa vem uma falência múltipla dos rins. Numa dessa vem uma falta de algum tipo de vitamina. Então, se você proporciona o seu corpo, o teu jejum ele vai ser saudável. E isso vai agradar a Deus, irmãos.
Pensa vocês o que quiserem, mas essa é a forma que eu tomo cuidado de jejuar. E quando às vezes acontece esse jejum ocasional, Deus ele nos honra, porque foi a ocasião, foi emergencial. Agora, quando eu tenho a oportunidade de planejar aquele jejum, então as coisas se tornam mais. Por quê? Aí eu fui diminuindo. Aí eu jejuei, por exemplo, 7 dias. Então 7 dias eu jejuei até meio-dia, de meia-noite a meio-dia. Aí até meio-dia. Então quando eu vou pegar na hora do almoço, eu não vou comer igual um desenfreado, senão eu vou pecar, o pecado de glutonaria. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar uma saladinha, vou pegar uma comida leve, vou manter aquela comida leve também até o fim do propósito. E se eu jejuar 24 horas, irmão Valdir? Ou 3 dias direto, é o mesmo procedimento. Quando você for voltar a comer, você toma um copo d'água, aí você come ali, né, alimento não pesado, aí você pega ali um biscoito de polvilho que é levinho, e você vai reeducando o seu organismo a receber alimentos fortes devagar. Entendeu, irmãos? Estou trazendo aqui princípios bíblicos. Se você olhar no Antigo Testamento, Israel, por que tinha as festas? Quando ele jejuava, que ele era preparado. Que ele era preparado, pastor Anderson. Ouvintes aí da Rádio Valente de Deus, vocês estão entendendo a responsabilidade que nós temos? Né, irmão Paulo César? Forte. A paz do Senhor Jesus, Antônio Coelho, Deus te abençoe, meu irmão. Vocês entenderam? Nós estamos o quê? Nós estamos jejuando de uma forma que não vai ferir o nosso organismo. Afligir a alma não é afligir o corpo. Afligir a alma é mostrar para a alma que o Espírito Santo de Deus fortalece o nosso espírito para que a carne, né, que é a nossa alma pecaminosa, seja mortificada. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas acham que afligir a alma é afligir o corpo. Não, meu irmão. Esse corpo aqui é o templo do Espírito Santo de Deus. Esse corpo aqui ele tem que ser bem tratado, irmãos. Se eu não cuido do meu corpo, como é que eu vou cuidar da minha família? Se eu não cuido do meu corpo e da minha família, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, irmãos. Os irmãos não ficam chateados comigo não, tá? Mas são princípios que nós temos que ter em mente quando a gente for jejuar. Por exemplo, oração. Aí você está jejuando e você vai orar. Aí você está jejuando, você vai orar. Aí de repente você começa a orar coisas que não tem nada a ver. Não tem palavra, fica quieto, faz igual eu. Quando eu vou para o monte, eu não estou contente, eu não tenho palavra para falar com Deus. Eu sento lá e a lágrima rola. Tem até um louvor, né? As lágrimas nos meus olhos são sinais que tu estás neste lugar. Nem sempre, mas quem tem a sensibilidade, meu irmão, de Deus na sua vida, vai sentir nas lágrimas o Espírito Santo. O Espírito Santo vai colher aquelas lágrimas e falar: pai, ele está com esse problema, não está conseguindo nem falar. Aí Jesus fala: tá vendo, pai? Aqui, ó. Jesus está lá intercedendo por nós, irmão. Muitas das vezes as lágrimas falam mais do que palavras. Então, tome cuidado na hora de jejuar. Eu não quero que aconteça com você, que muitas vezes já aconteceu comigo, de achar que eu sou super-homem. Ah, Deus está no controle. Deus está, irmão, mas nós temos compromisso com o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não é o templo feito por mãos humanas, seja da Assembleia de Deus, seja da sinagoga judaico-messiânica, seja da Igreja Batista, seja da Evangelho Pleno Tabernáculo da Fé, da Igreja Pentecostal Valente de Deus, da Mundial, não importa, esses templos são feitos por mãos humanas. Eu estou falando desse templo aqui. Às vezes, e eu vou te falar algo aqui para vocês, hein? Tem pessoas que preferem cuidar do templo físico, da casa de oração, feita por mãos humanas, do que cuidar da sua própria saúde. Tem pessoas que pensam assim. Tem um amigo meu que ele deve estar vendo aí, e a gente conversa muito sobre isso, e ele me falou isso, mas eu tenho que falar essa coisa, irmão. Quando você fala assim,
eu posso sofrer, mas a obra não. A obra é feita através de quem? Através de você. E se você sofre com enfermidade, você não está apto para fazer a obra. Você é paralisado, você pega uma cama, você não pode se alimentar direito, você tem que tomar remédio, você tem que mudar todo o seu cronograma diário, e muitas das vezes, dependendo da situação, pastor Anderson, o cara não pode nem ir no culto, cara. É verdade. Aí vem me falar essas coisas, me desculpa as pessoas que acham dessa forma, mas é uma grande revelação que Deus está nos dando, irmão. A ordem e a decência também para jejuar e para orar. Com certeza. Estou falando para os irmãos, olha dentro dos meus olhos você que está na live aí. E você que está em casa pela Rádio Valente de Deus, feche os teus olhos e imagine que está olhando aqui para o irmão Valdir. Olha no fundo dos meus olhos, você acha que Deus se agrada de quando uma pessoa jejua até passar mal? Você acha que Deus se agrada uma pessoa tá lá internada porque jejua igual um doido e não toma cuidado com o tempo do Espírito Santo? Não tem prudência. Não tem prudência, bem falado, irmão. Não é prudente. A Bíblia fala que o construtor prudente, ele ouve e obedece a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para você, meu irmão, essa palavra, é para mim, é para nós, é para aqueles que hão de ser alcançados quando nós postarmos os vídeos após a programação aqui. Você pode ir no nosso canal que o vídeo vai estar lá, reveja o canal. Irmãos, eu estou trazendo aqui princípios que poucos são os pastores que têm coragem de falar essas coisas. Poucos são os líderes que têm coragem de abrir o jogo com seus liderados. Preferem passar a mão na cabeça do pecado, porque não passa a mão na cabeça do irmão, passa a mão na cabeça do pecado. Se esse pecado tem cabeça, né? Mas modo de falar, né, irmãos? Então, ó, olhou no meu olho? Estou sendo sincero com vocês, tá? Estou sendo muito sincero com vocês. Vocês que estão pela rádio, se fecharam os olhos, pode abrir os teus olhos. E eu peço em nome do Senhor Jesus, reflita nessa mensagem, irmãos. Se possível, vai lá no YouTube depois, reveja essa mensagem. Se possível, se você tiver aí como baixar esse vídeo aí pelo Facebook, faça o mesmo. Você que está pela rádio, que ainda não tem, ainda não acessou nossas redes sociais, daqui a pouco vamos explaná-las aqui. Mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos. Tudo tem que ser com ordem e decência. Não é, gente do céu, não é à toa que as festas foram estipuladas. Tudo tem um princípio, pastor Anderson. Tudo tem um princípio, amados irmãos e irmãs. Princípios de quê? Princípios de adoração e louvor a Deus. Esses são os dois principais princípios. Aí nós adoramos a Deus com o nosso corpo. Aí eu jejuo igual um doido. Aí eu não posso ir lá na consagração no domingo para entregar o jejum na igreja, porque eu estou passando mal. Irmãos, a misericórdia de Deus nos guarda, mas ela não vai nos livrar da consequência da nossa falha. Pode ter certeza disso. Eu tenho falha que eu cometi quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, que eu sofro consequência até hoje. Não adianta. Quando a palavra de Deus fala que Deus joga no mar do esquecimento, aquilo ali quer dizer joga no mar do esquecimento para condenação, porque eu me arrependi e deixei de praticar aquelas coisas. Mas aquilo está anotado. Aquilo está anotado no livro das obras. Então, vai ser lembrado. Aí vai ser uma balança no dia de julgamento, né? A Bíblia fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Não é verdade? Em nome de Jesus. Pastor Jorge, vou ver se eu consigo aumentar o volume aqui, meu irmão, em nome de Jesus. O que acontece? Quando eu me deparo com essas situações, eu creio que Deus me dá uma direção. E a direção que Deus me dá não vai deixar o meu corpo ser afligido, mas sim a minha alma. Alma e corpo são coisas diferentes. O corpo é a habitação da alma, é a habitação do Espírito. E também do Espírito de Deus. São os templos do Espírito de Deus. Não é verdade? Então eu não posso afligir o meu corpo. Senão os monges ficando lá se autoflagelando, ele estava certo. E aí? Não estava não, irmãos. A Bíblia, autoflagelo é pecado, é pecado, é pecado, é pecado de verdade, é pecado de morte. Você está tentando contra o corpo de Deus.
Aleluia. Obrigado, pastor George. Casa Aqui, nova. A paz de Em Jesus. breve, melhorar o som da live, nós estamos fazendo um teste com a Amém. câmera, o qual pega. Ela está até sendo gravada. Irmãos, só fazer uma pausa aqui, abrir um parênteses. O som da live está um pouco baixo. Nós pedimos até perdão aos irmãos por essa situação, mas só que nós estamos fazendo uma série de testes. Deus nos abençoou com a câmera aí abençoada, mas tem que configurar ela para que ela possa transmitir ao vivo pelo Facebook. E em nome do Senhor Jesus, até na semana que vem, creio até que antes, que o nosso pastor antes aqui está aqui dedicando 24 horas. Né? Por isso eu creio que vai melhorar aí, tá? E obrigado, pastor George, pela situação. Então, lembrando aos irmãos que a quebra de jejum não deve ser de qualquer maneira. Então você inicia o jejum, antecedendo o jejum, comece a se educar, e quando chega no jejum, o seu corpo está preparado para receber menos alimento ou nenhum alimento. E quando entregar o jejum, não come igual um desenfreado. Você não está passando fome. Senão você vai mostrar para Deus, aí você vai jogar aquele jejum todo fora. Aí você começa da mesma forma que você iniciou o jejum, você vai terminar ele. Aí você iniciou antes do jejum, né? Você foi diminuindo, comendo comidas mais leves. Depois você vai fazer o processo de novo. Ou continuar comendo comida leve, ou como alface, um arrozinho, um feijãozinho leve, que é o feijão branco, ele é leve, ele é pesado. Aí você vai comendo, daqui a pouco você pode comer legal, você comia antes. Para quê? Para que o teu organismo não sofra consequências de um jejum mal aplicado, para que a tua alma seja afligida de forma correta e não o teu corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E já estamos aqui às 21h13 aqui pela nossa Rádio Valente de Deus, edificando o teu lar aqui no programa do projeto. Aprendemos aqui, quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão e servo de Cristo, né? Seu irmão e servo de Cristo, e também seu servo, presbítero Valdir de Freitas Nascimento, pela misericórdia de Deus. Né, meus irmãos? Então, muito obrigado por acompanhar para nós, e lembrando que nós temos aí as nossas redes sociais. Tem aí a página do Projeto Aprendeiros pelo Facebook, pode digitar lá a página do Projeto Aprendeiros, você vai achar lá a nossa página, e siga a nossa página, compartilhe, nos ajude aí, irmãos, em nome de Jesus, para que essa programação possa alcançar mais vidas. Em nome de Jesus. Tem também o nosso canal lá do Projeto Aprendeiros, né? Presbítero Valdir de Freitas Nascimento, Projeto Aprendeiros. Vai lá, compartilha, inscreva-se no canal, nos ajude aí a chegar às 10.000 inscrições para que nós possamos fazer a live ao vivo pelo Facebook. E também, né, nós teremos recursos a mais. Eu estava estudando, pastor Anderson, tem alguns recursos que após 10.000 inscrições são nos dados. Até a própria resolução de imagem, o próprio YouTube. Se nós já temos a câmera boa e o YouTube está cooperando com a gente, as coisas melhoram ainda. De 100 vai para 200%, né? Os irmãos vão ver aí daqui a uns dias como é que vai estar a qualidade. Você imagina o YouTube nos apoiando, né? Na verdade, já tem nos apoiado, porque tem mandado mensagem para nós aí, até elogiando o nosso avanço aí. Mas, de qualquer forma, o maior avanço vai ser com a tua ajuda, meu irmão. O maior avanço vai ser com a tua ajuda, minha irmã. Você pegando, entra lá, copia o link lá do canal Presbítero Valdir de Freitas Nascimento, Projeto Aprendeiros, e compartilha ele. Pede para os seus amigos e amigas se inscreverem nele. Também tem a nossa página lá no Facebook. Também tem a página no Facebook Valente de Deus. Vai lá, siga a página também, compartilha a página. Tem também o canal lá PR Anderson. Vai lá, compartilha o canal para nos ajudar. E lembrando a vocês, nós estamos pela live aqui, mas nós somos uma rádio web. E a rádio, ela tem um aplicativo onde ela é acionada, que chama aplicativo Zeno Rádio, que é um hospedor que libera várias rádios web. E nós estamos dentro desse hospedor, desse aplicativo. Então você vai lá no canal do Presbítero Valdir, Projeto Aprendeiros, do PR Anderson.
Você vai achar lá o tutorial que o pastor Anderson fez com muito carinho para facilitar a tua vida. Vai lá, dá uma olhada, aproveita, se inscreva no canal, dê o seu like lá, de qualquer forma, dê a sua opinião, não tem problema. Pode deixar bem, né? bem frisado que em breve, né? Breve, a gente vai estar melhorando mais aí, né? O aplicativo para poder os irmãos terem um acesso melhor. O pastor Anderson também já está trazendo de primeira mão aqui, de que também o aplicativo vai ser melhorado. Então, quer dizer, a melhora vai vindo gradativamente. Então, Sim. se vocês nos ajudarem a propagar o aplicativo, os nossos canais, a rede vai crescendo, irmão. Nós conseguiremos, vamos conseguir levar uma melhor qualidade para vocês e vamos também usufruir de benefícios, que é almas salvas, né? Que é programações sendo compartilhadas para alcançar o maior número de pessoas, em nome de Jesus. E lembrando os irmãos que vêm aí também, estamos aí, vamos trabalhar na propaganda essa semana aí, também vem o projeto Aprender, o Servo Bom e Fiel, vai ser um seminário que vai ser no mês de novembro, e este seminário vai ser 4 sextas-feiras, né? Vai ser na sexta, vai ser de 7 até as 8h30, 1h30, e nós vamos tratar sobre o quê? Quais os assuntos que nós vamos tratar? Os dons ministeriais, lá de Efésios 4:11, e os dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12. Então nós vamos tratar especificamente desses dois, porque tem pessoas que não sabem o que é ser um diácono, não sabem o que é ser um evangelista, não sabem o que é ser um pastor. Então nós vamos auxiliá-los, trazendo um conhecimento dentro da palavra de Deus para fortalecer o seu ministério. Então nós vamos estar divulgando de primeira mão aí. Nós já estamos trabalhando na divulgação, e esse trabalho, né, terá um valor simbólico de R$30 para que nós possamos disponibilizar um material didático. E aí também que a gente possa também arcar com alguns custos que a gente vai ter de localidade. Então eu queria já de antemão deixar pré-avisado, os irmãos vai se planejando aí para o mês de novembro, as 4 sexta-feiras de novembro, vão acontecer o seminário do Projeto Aprender, chamado Servo Bom e Fiel. E nós vamos nos basear na parábola do servo bom que Jesus contou, não é verdade? E vamos também nos basear na parábola dos talentos, né? Que são coisas relacionadas ao serviço a Deus e para Deus e por Deus. Então, que os irmãos possam continuar ligados na programação, e essa divulgação ela vai acontecer aqui diariamente na Rádio Valente de Deus. Então corre lá para o aplicativo, irmão, corre lá, instala o aplicativo rapidinho para você não perder a data. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez eu queria orar por você. Eu queria orar por você também, mais uma vez por mim também, né? Para que o Senhor possa cravar essas palavras em nosso coração. Então, enquanto eu estou orando por você, você ore por mim também. Vamos interceder uns pelos outros. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Santo Deus, amado e glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que estas palavras elas sejam cravadas no nosso coração. E na verdade já foram, ó Pai. Mas só que muitas vezes nós não entendemos. Mas hoje o Senhor abriu mais um pouquinho dos nossos sentidos espirituais, para que nós possamos ouvir, Pai, a Tua voz de uma forma clara, de uma forma branda, de uma forma agradável, meu Deus. Que o Senhor venha dar força para os meus irmãos, também para mim, para jejuarmos da forma correta, para orarmos da forma correta. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós estamos para findar a semana que vem com Isaías 58, essa parte do jejum e a santificação. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa trabalhar em nosso mente e coração ao decorrer destas semanas, através de toda a programação que aqui foi feita pela Rádio Valente de Deus, ó Pai, de todos os vídeos gravados, toda a programação aqui através do Projeto Aprender, ó Pai, que nós possamos colocar em prática, meu Deus.
Sabemos que não somos perfeitos, ó Pai, mas somos aperfeiçoados pelo Senhor quando ouvimos os ensinamentos da Tua palavra e os colocamos em prática, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, que sede santos porque o Senhor é santo. E se o Senhor falou que nós devemos e conseguiremos ser santos plenos, sim, isso vai se cumprir, mas depende da vontade de cada um tem de buscar o Teu reino e a Tua justiça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o fruto do Espírito de Gálatas 5:22 seja impregnado em nossos corações e que se manifeste esse poder que há dentro de nós, ó Pai. Aqueles que não aceitaram o Senhor, que possam tomar essa decisão agora, e estamos aqui para ouvir você, para direcionar você, para que possa ser um discípulo de Cristo. Aí sim você vai conhecer a verdade de forma plena, e essa verdade plena ela vai te libertar, como tem nos libertado todos os dias. Porque temos muitos Egitos dentro de nós, ó Pai, e a cada dia um Egito ele tem que ser morto, ele tem que ser retirado de nós. E em nome do Senhor Jesus, neste dia foi retirado o Egito da ignorância sobre o jejum. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus. Lembrando, irmãos, semana que vem, Isaías 58. Na próxima semana vamos falar sobre a santidade nas vestes e depois a santidade na oração. Aí vamos falar de jejum interligado de novo, tá? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a tua casa, o teu ministério, o teu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E me perdoa aqui, o pastor George, que dia vamos aí com o louvor completo, hein? Pastor George, é só ligar para o nosso amado irmão pastor antes aqui e combinar, vai ser um prazer novamente, né? Dessa vez eu vou ouvir lá em casa, tá? Dessa vez eu, em breve, eu vou estar lá ouvindo lá de casa, tá? Vou sentar lá em casa, vou ouvir a programação pelo aplicativo Zeno Rádio, porque olha, eu não tenho muito tempo, irmãos, o dia é corrido, mas olha, a rádio tem sido abençoada e o áudio está saindo cada dia mais limpo, irmão. Você não tem noção do que Deus está fazendo nesses equipamentos. Se os irmãos olharem para os equipamentos, os irmãos vão falar assim, Deus é fiel. E Deus é fiel porque tem homens de Deus buscando direção de Deus para que essas coisas aconteçam. E vamos lá na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Nós dizemos amém. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Lembrando que Rua Doutor Eurico Viana, 479, bairro Vila Alpina, cultos às terças, quintas e domingos às 19 horas. Pastor Anderson, Rua Maria do Carmo Alves, 260, bairro Bom Sucesso, cultos às terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Contamos com a tua presença e que Deus abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.